Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um dia na programação dentro do Inova Trade Show 2021, um evento organizado pela Fundação Fórum Campinas, que conta com o patrocínio da Village de Marcas e Patentes, do Instituto Eldorado, do Tecnoparque Campinas e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Campinas. Contamos também com o apoio da Inova, Agência de Inovação da Unicamp, a Fitec, Inovações Tecnológicas, e a Conexão F, Incubadora de Conhecimento da Fundepag. Eu sou Vinícius Kuromoto, analista da Embrapa Agricultura Digital, e continuo com vocês neste segundo painel. Neste segundo painel vamos abordar o tema Agricultura de Baixo Carbono e o programa ABC. Para discutir essa temática, contaremos com as presenças de Gianpaolo Pellegrino, pesquisador da Embrapa Agricultura Digital e presidente do portfólio de mudanças climáticas da Embrapa. E também o pesquisador Celso Manzato, da Embrapa Meio Ambiente, responsável técnico pela plataforma ABC. Jean e Celso, sejam muito bem-vindos. Para darmos início, vou convidar então o pesquisador Celso Manzato para falar um pouco sobre o ABC, Agricultura de Baixo Carbono e o ABC+, além das estratégias de monitoramento feitas em ambos os projetos. Celso, a palavra está com você. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite, dos organizadores do evento. Eu espero poder contribuir e ter uma boa interação com todos os nossos ouvintes também que estão nos assistindo. Bom dia a todos. Eu vou, então, colocar aqui a minha apresentação. Ok. Muito bem. Eu vou contar um pouquinho da história do Plano ABC, do Programa ABC, que teve início já há mais de 10 anos, e agora uma nova fase que nós estamos vivenciando, né? E principalmente todas as discussões que estão ocorrendo hoje, esta semana, desculpe, na COP26, né? E contar um pouquinho das nossas experiências e principalmente, né, convidar a todos aí para nos ajudar nessa próxima etapa, que será bastante desafiadora. Muito bem. Toda essa história do plano ABC, do programa ABC, começou lá em torno de 2009, né? Quando o Brasil resolveu estabelecer metas voluntárias e houve, então, o desafio da agricultura, da agropecuária brasileira, de também participar desse processo de redução, né, com metas voluntárias. E aí foi lançado, em 2010, o ano base, mas o programa foi lançado, na verdade, em 2011, né? E era o Plano Setorial de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas para a consolidação de uma economia de baixa emissão de carbono na agricultura. E lá atrás, há mais de 10 anos, as metas que nós tínhamos eram, principalmente, implementar tecnologias de baixa emissão de carbono, que nós chamamos como tecnologias ABC. E, basicamente, né, estavam focadas na questão da recuperação das pastagens degradadas, né, que nós temos um estoque variando de 40 a 60 milhões de hectares, um espaço bastante interessante, e essa recuperação promove, na verdade, a sequestro de carbono no solo. Então, nós estamos falando de sequestrar carbono, né, no solo, e isso representou alguma coisa entre 83 a 100 milhões. Estávamos começando a época, né, a questão da integração lavoura, pecuária, floresta, uma tecnologia também extremamente importante, ou seja, a integração da lavoura e da pecuária, né, com mais 4 milhões, expandir a adoção de sistema plantio direto, toda a questão das emissões evitadas pelo uso do nitrogênio através da fixação biológica de nitrogênio, ou seja, a diminuição principalmente de uso de adubos nitrogenados, ampliar florestas plantadas e tratamento de dejetos animais. Além também da recomposição florestal, que estava previsto no plano, porém não como meta, em termos de área, e também ações de adaptação às mudanças climáticas, né?
E isso, então, são as metas voluntárias que o Brasil assumiu lá em 2009, 2010, e agora nós estamos falando do Plano ABC+, não mais como metas voluntárias, mas como metas NDCs, ou seja, nacionalmente determinadas, que exigem um compromisso e, principalmente, uma verificação e disponibilização de dados sobre a adoção dessas tecnologias um pouquinho diferente do que foi nas NDC, nas metas voluntárias que nós estimamos, e principalmente em relação da implementação do que nós chamamos de MRV, uma abordagem recomendada pelo IPCC, ou seja, temos também que disponibilizar dados passíveis de auditoria, né, sobre a adoção dessas tecnologias. E como foi, então, que nós entramos com a questão da plataforma ABC? Havia previsto de que a Embrapa ficaria responsável de organizar uma estrutura multi-institucional para dar suporte a esse monitoramento do Plano ABC. E nós conseguimos algum recurso lá em 2013, em 2015 nós implementamos uma estrutura física para agregar os diversos parceiros que nos ajudaram nesse monitoramento inicial. A Embrapa, através de propôs um projeto especial, um modelo de governança para esse desafio, né? E institucionalizou isso em 2015. Porém, somente em 2017 que a gente, junto ao Ministério da Agricultura, constituiu um comitê diretor para apoiar e organizar os dados que a gente estava realizando em relação ao monitoramento. Com a mudança de governo, foi extinta essa estrutura e com o Plano ABC+, né, ao longo deste ano, foi instituído um sistema integrado de informação do Plano Setorial para a Consolidação da Economia de Baixo Carbono e um comitê técnico de acompanhamento do Plano Setorial para a Consolidação de uma Economia de Baixo Carbono com várias estratégias, né? E a gente está aqui representando pela Embrapa, tentando ajudar o Ministério da Agricultura nesse novo desafio. E vejo, né, o que aconteceu. Nós tivemos, então, alguns números e as fontes de dados foram as mais diversas, porém todas elas ainda fontes de dados secundários, oriundas do IBGE, oriundas de projetos de monitoramento mais direto, por exemplo, como o LAPIG, em relação às pastagens degradadas, dados diretos que nós geramos de projetos de pesquisa na Embrapa. E aí, para vocês terem uma ideia, né, nós tivemos aí uma adoção de cerca de 53 milhões de hectares com essas tecnologias e uma mitigação, dependendo do coeficiente de emissão e a fonte de dados, variando entre 130 a 190 milhões de toneladas de CO2 equivalentes, né? O que a gente chama atenção é a dificuldade que a gente teve para levantar e principalmente para fazer as estimativas dessas emissões, né? E aí que veio essa grande questão de que precisamos ter uma estrutura de integração entre o setor público e o setor privado e, de fato, termos bases de dados confiáveis que possam mostrar e comprovar que, de fato, nós temos a agropecuária no caminho da sustentabilidade socioambiental, né? Então, vejam, apenas com a recuperação de pastagem, que aí é uma questão mais metodológica, que variou de 10 a 26 milhões de hectares, e isso é mais uma questão metodológica, porque pastagem degradada podem ter vários estágios de degradação, né, e aí implica de como você está monitorando isso e como a gente pode levantar essas informações, e principalmente em função da variação que nós temos ao longo do tempo, né, desses coeficientes de sequestro de carbono, né? Por exemplo, né, ao longo do tempo, isso estabelecido pelo IPCC, depois de 20 anos, a gente teria, então, não mais um sequestro de carbono. E a gente sabe, em relação ao nosso país, as variações que nós temos de clima, de solo, de sistemas produtivos, de tipos de forrageiras, e isso tudo tem implicações
de quanto de fato a gente está sequestrando no solo. Esse é um grande desafio, né? Vejam que, então, nós conseguimos atingir as metas, né, praticamente todas, à exceção, talvez, da recuperação de pastagem, porém, temos aí 26 milhões de hectares até 2020, com processos de recomposição da pastagem degradada. Muito bem. E aí veio, então, o fechamento a toda a discussão que nós temos agora como NDC, né, dentro do plano ABC+, que tem, né, como concepção básica de promover a adaptação às mudanças do clima e a mitigação das emissões de gases de efeito estufa com aumento da eficiência, resiliência, né, dos sistemas produtivos, e aí um desafio novo, uma gestão integrada da paisagem, ou seja, olhando a propriedade como um todo e as diversas tecnologias e sistemas produtivos que nós temos dentro das propriedades rurais. Isso principalmente, né, pelo desafio que é posto em relação aos sistemas integrados de produção, as várias técnicas relacionadas, por exemplo, a manejo de dejetos, aos sistemas produtivos, sistemas agroflorestais, recomposições de APP e reserva legal, reflorestamento, são as diversas possibilidades que um produtor tem dentro da sua propriedade e quanto isso vai refletir, então, na diminuição das emissões ou mesmo na atividade agropecuária. Então, essa é uma ideia geral, né, do que está sendo desenhado e foi agora lançado recentemente pela ministra Tereza Cristina, né, as várias estratégias para a gestão da propriedade rural. Então, nós estamos falando agora também de uma visão de propriedade rural, o que remete a um escopo 1, mais escopo 1 e 2, né, nas questões do balanço dessas emissões, né? Então, as bases conceituais é abordagem integrada da paisagem, promoção de sistemas e práticas e produtos, processos de produção sustentáveis, estratégias combinadas de adaptação e de mitigação, principalmente de mitigação, né? E há um peso especial em relação à questão da mitigação dos sistemas produtivos vamos dizer assim, cada vez mais pela ocorrência de eventos extremos no clima, né? Chuvas extremas, geadas e principalmente a questão da seca, né? Isso está ocorrendo de forma cada vez mais frequente, infelizmente. E dentro dessas estratégias nós ajudamos, eu e Jean também, né? Principalmente na estratégia de governança, monitoramento e avaliação, adoção dessas tecnologias, a estratégia de pesquisa, desenvolvimento e inovação como suporte ao longo desses próximos 10, 15 anos, né, para atingimento dessas metas, e aí a possibilidade de novos sistemas de produção serem incorporados ao longo do tempo, e a estratégia de inteligência e gestão de risco climático, né, principalmente, como comentei, em relação a essas questões dos eventos extremos, né, e o Jean, com certeza, vai abordar isso com mais detalhe, ok? Veja o tamanho do que nós estamos falando do desafio agora no plano ABC+. De pastagem recuperada, nós estamos falando de 30 milhões de hectares de expansão nesse período de 10 anos. Então, isso já dá a dimensão tanto do esforço que o governo brasileiro está se propondo fazer para ajudar e, principalmente, para aumentar a mitigação e também a oferta de alimentos e também, de forma indireta, né, diminuindo a pressão que nós vamos ter em relação ao desmatamento de novas áreas. Ou seja, se nós estamos recuperando pastagem, significa que nós estamos aumentando a eficiência produtiva. E essa é a lógica de todas as tecnologias que estão aí listadas, né? Mais 12 milhões de sistema plantio direto, a introdução do plantio direto em hortaliça, então um sistema de produção novo dentro do plano, né? A integração lavoura-pecuária, com mais 10 milhões de hectares, sistemas agroflorestais, que também, de certa forma, estão inclusos dentro da integração lavoura-pecuária-floresta, 4 milhões de florestas plantadas, e vejam, desculpe, bioinsumos, né? Não apenas a questão da fixação biológica, e aí há
oportunidade enorme de pesquisa e desafios, inclusive, de desenvolvimento e validação de novos insumos para utilização na nossa agropecuária, desde a questão, por exemplo, né, de adubos organominerais, como já estão cada vez mais disponíveis no mercado, como também toda a questão de fixação biológica em gramíneas e outras oportunidades que nós temos aí nessa questão. A irrigação, né, a entrada da irrigação como uma estratégia também de mitigação e de adaptação, principalmente. Manejo de resíduos, aí em toneladas, ok? E também a questão da terminação intensiva de bovinos, né, principalmente, né, porque, quer dizer, hoje nós temos aí a diminuição, por exemplo, na pecuária de corte, né, do tempo de abate dos animais. Isso significa também uma redução dessas emissões com melhor qualidade, inclusive, dos produtos oriundos da pecuária. Ok? Bom, lá em 2015, 2017, a gente traçou uma estratégia dentro da plataforma de como que nós iríamos trabalhar, né? E a gente chamou isso de como a gente implanta e consolida as estratégias da plataforma BC. Primeiro, nós fomos trabalhando com dados secundários, né? E principalmente com a questão da adoção, a área de adoção das tecnologias do programa ABC. E nessa fase também trabalhamos, e eu vou apresentar para vocês rapidamente, né, uma estratégia de aperfeiçoamento dessas metodologias e a criação de um sistema de monitoramento mais robusto, principalmente para considerar as variações que nós temos nos sistemas produtivos na nossa agropecuária, as questões de biomas, as questões climáticas, tipo de solo e, principalmente, ter e melhorar as nossas inferências sobre as emissões e mitigação e possibilitar ainda que isso possa ser auditado através de uma abordagem MRV, de monitoramento, relato e verificação, dando assim credibilidade aos nossos números a nível internacional. Okay? Eu chamo a atenção disso porque esse é um grande desafio. Nós imaginarmos aí, né, a diversidade que nós temos, a dimensão do nosso país e a gente ter informações de fato confiáveis e principalmente, né, que nos ajudem a melhorar os nossos coeficientes, seja de emissão e seja de mitigação. Há um esforço aí muito grande e isso tem um custo relativamente alto, porque nós estamos falando de dados coletados lá na ponta, no campo, né? Então, como levantar, por exemplo, né, que de fato nós conseguimos recuperar 30 milhões de hectares e quanto isso significou de carbono e que possa ser auditado. Isso por quê, né? E aí entram todas as questões que nós estamos vendo agora, né, no mercado, principalmente, né, em relação às questões de crédito de carbono, né, com as ferramentas para a gente fazer essa validação e esse acompanhamento, né, as metas, de fato, de mitigação, tanto das NAMAs, que nós vamos ter que, de alguma forma, melhorar, os NDCs, a integração com nossos inventários nacionais, que não necessariamente contabilizam aí o balanço dessas emissões por conta dessas tecnologias, principalmente na fase do Plano ABC, né? O desafio concreto de monitoramento, relato e verificação, né, pela diversidade, comentei, dos biomas e sistemas produtivos. Vou dar um exemplo, né, na questão da pecuária. Você tem um sistema de cria, recria, engorda, terminação, confinamento, agora com a questão da terminação intensiva ou semi-intensiva, quer dizer, é uma variedade de situações muito grande e com variações de sistemas produtivos, né? A questão das informações locais, ou seja, nós tivemos bastante dificuldade de ter acesso, por exemplo, aos financiamentos do Plano ABC, pelas questões de limitação do sistema financeiro em relação aos dados e informações dos bancos, né? E também agora mais com as questões também relacionadas à Lei de Proteção
de dados e informações, né? As questões de informações, como disse, né, confidenciais, que é o caso do crédito, né? Os fatores de emissões complexos e genéricos para uma agricultura tão ampla e heterogênea, e a integração em várias escalas de diferentes sistemas de monitoramento, sensoriamento remoto, informações locais, informações regionais, estratégias aí as mais diversas, né? E a compatibilidade disso com os vários sistemas de monitoramento, né? Então, nós temos uma demanda, né, por uma variedade de sistemas e ferramentas de monitoramento, sistemas nacionais, no nível estratégico, sistemas locais, no nível regional, e também a questão da própria propriedade ou de projetos específicos de certificação e de crédito de carbono ao nível local. O que nós estamos observando são várias iniciativas que nós temos, sejam de alguns setores, sejam, por exemplo, do setor financeiro, startups, novos negócios. Então, assim, há de fato uma grande interesse nessa nova questão relacionada, de um lado, de todos os compromissos que o Brasil assumiu, e do outro, né, as questões de negócio, ou seja, além das questões de diminuição de custo, aumento de produtividade para o agricultor, que essas tecnologias fomentam, que outros benefícios os nossos produtores podem acessar. E aí entra a questão de ter informações confiáveis. Quais são essas demandas? Então, no setor público, a questão do monitoramento do Plano ABC, inventário, políticas de taxação e de mercado, exemplo, RenovaBio, né, que já está aí como uma ação concreta para o setor sucro energético, né? Bancos, né, questão de captação de recursos a nível nacional e internacional, green bonds, créditos de carbono, né? Mas no setor produtivo, as questões de certificação da sustentabilidade socioambiental dos sistemas produtivos. E dou um exemplo aí, a carne carbono neutro, que já está aí começando a ser adotado, né? Foi adotado aí pelo frigorífico. Várias outras iniciativas relacionadas à questão da pecuária, e eu chamo a atenção que a pecuária, de fato, parece estar saindo na frente, principalmente porque já tinha uma série de restrições internas e agora mais recentemente externas em relação às emissões, principalmente dos ruminantes, né? Rastreabilidade e diferenciação de produtos nos diversos mercados, ou seja, se de fato aquela carne é uma carne carbono neutro, por exemplo, né? De grãos, né, está sequestrando, já vai falar sobre isso. A questão de nível regional, ou seja, um conjunto de produtores ligado, por exemplo, a uma cooperativa, uma associação ou um sistema de produção de baixo carbono. A geração de créditos de carbono, pagamentos por serviços ambientais, finanças verdes, enfim, e acesso e principalmente, né, consolidação de mercados. Ok? Muito bem. E aí é um exemplo de que nós estamos pensando e botamos aqui um exemplo de um sistema mais complexo, né, que é um sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. Ou seja, uma hora você tem produção de grãos, aí depois você entra pecuária, vem vários sistemas de produção relacionados, a presença ou não de árvores, e principalmente como é que isso está sendo implementado ao longo do tempo e se de fato isso está sendo implementado, né? Então, nós vamos estabelecer um baseline, né? E esse baseline aí, se for dentro de uma propriedade, é o momento que aquela propriedade adere a um sistema de produção sustentável, né? Uma SPS, como está sendo chamado agora, uma SPS ABC, e aí com toda uma questão de coleta de informações sobre a propriedade, como é que é o sistema de produção, quanto que ela gasta de combustível, de energia elétrica, de diesel, enfim, toda a questão relacionada àquele sistema produtivo. E você tem que fazer esse registro para que isso possa ser, de fato, depois verificado com a expensão dessas informações via satélite, via índice de vegetação, de biomassa, enfim, ou mesmo até com fotografias e dados auditados, por exemplo, por auditoria externa, né? Ao longo do tempo, você tem que fazer um acompanhamento,
né, do que está sendo feito, se de fato isso está ocorrendo, né, e isso pode ser acoplado também com sensoramento remoto e ver se de fato aquilo está sendo produzido. E principalmente, né, nós temos nessa contabilização ter algum nível, isso é sempre importante, extremamente importante nos vários níveis, seja no local, no regional e principalmente no estratégico, para que a gente possa de fato dizer que naquela região ou naquela propriedade ou a nível mais macro, quanto de fato nós sequestramos de carbono, principalmente o carbono no solo, né? O carbono na vegetação é um pouquinho mais fácil de ser estimado, porém as variações de solo, de textura, de clima e tudo nos dá aí um grande desafio. E aí eu chamo a atenção que nessa estratégia nós temos que ter, de fato, isso está proposto lá no plano ABC+, uma estratégia de corporativa, né, de integração de dados público e privado. Como nós vamos ter que fazer isso, é um grande desafio que nós vamos ter aí no plano ABC+. Quer dizer, não basta apenas que tenham iniciativas isoladas, há que ter um conjunto de cooperação, principalmente em relação a esses dados. Seja, por exemplo, aquela informação local de que, de fato, aqui eu tenho um LPF, né, que é um desafio ainda, a gente monitorar isso, por exemplo, via sensoriamento remoto. E quanto maior o número de dados e informações que nós tivermos lá na ponta, que possam ser, de fato, relevantes para que possam nos ajudar no monitoramento no nível regional e estratégico, como também nas questões de quanto aquela tecnologia está, de fato, sequestrando carbono, para que a gente possa, inclusive, ter uma massa de dados que nos permita estabelecer novos indicadores, né, ou coeficientes de sequestro ou emissão dessas de carbono. E isso chama atenção por quê? Porque ainda nós estamos utilizando muitos coeficientes do IPCC e principalmente porque alguns coeficientes que nós usamos ainda são questionáveis, né? Precisamos de ter mais informação para que um processo de verificação e auditagem possa nos permitir fazer essas questões. Bom, e nós começamos então a olhar lá atrás, né, lá em 2016, por aí, o que nós tínhamos, e várias iniciativas que estão hoje disponíveis e que nós estamos trabalhando ainda no aperfeiçoamento delas, né? A primeira delas é uma planilha, né? Uma planilha que a gente está disponível online, inclusive, né? Que possa fazer a contabilização dessas informações aqui para o Brasil, olhando, vamos dizer assim, com os coeficientes e com as informações que nós temos aqui no Brasil. Inicialmente ela cobria soja, milho, pecuária, pastagem, depois ela foi para cana-de-açúcar, né? E nós trabalhamos então, depois vocês vão ver, uma abordagem hoje mais integrada, né? Principalmente com a visão de propriedade rural. Hoje ela faz o balanço de todas as emissões e te diz lá quanto que você emitiu ou sequestrou no teu plantio de soja, na tua pecuária, na sua pastagem, no reflorestamento, se você está recompondo a sua APP ou a sua reserva legal, quanto isso está significando em termos de carbono, e se a sua propriedade, por exemplo, ela é uma emissora ou uma sequestradora de carbono. E isso, claro, repercute nos seus produtos, né? O AgroTag é uma ferramenta hoje que já está disponível. Nós inicialmente trabalhamos voltada para o ILPF, que foi oriundo de uma pergunta quando nós fizemos em 2016 um amplo levantamento da adoção de ILPF no Brasil por entrevistas remotas e presenciais, envolvendo aí cerca de 10 mil produtores no Brasil todo. E a grande pergunta que era assim, mas qual é o ILPF? Que sistema de ILPF está lá na ponta? Então, nós desenvolvemos uma ferramenta que nos auxilia lá no campo, funciona offline no campo, né? Levanta essas informações e estabelecemos um protocolo, inclusive, que caracteriza aquele sistema de produção. E aí nós estamos trabalhando, e trabalhamos, já avançamos bastante, por exemplo, para ter a questão das florestas, para ter a questão de LPF, ou mesmo todos os outros sistemas produtivos que possa estar agregado em um protocolo único que identifique aquela propriedade rural, os seus CAR, né?
e tira aí uma série de informações, inclusive com fotografias georreferenciadas com azimuth, e que permitem depois que você retorne e tire uma nova comprovação somente quando você estiver naquele ponto que você definiu como representativo da adoção daquela tecnologia, né? E a tecnologia SatVeg, que já está aí há bastante tempo, está sendo também melhorada, né, que nos permite, com base nesses pontos, ter o acompanhamento, o histórico disso, né, ao longo de mais de 20 anos, com informações e dados quinzenais que estão também disponíveis na internet e acesso livre. Vejam, 3 ferramentas de acesso livre, qualquer um pode utilizar, e a ideia sempre for de ser colaborativo e aberto a todos que têm interesse e que possam, de fato, ser auditadas, ok? Essa aqui é só uma ideia de como é o nosso AgroTag. Ele roda atualmente somente em iOS. Nós estamos trabalhando, desculpe, somente em Android, e estamos trabalhando para ele rodar em iOS, né? E está disponível na loja Google, qualquer um pode ir lá e disponibilizar e baixar esse aplicativo no seu celular ou num tablet e ir a campo, né, com um conjunto de dados para que a gente possa, de fato, ampliar essa coleta de dados na ponta. Muito bem. Essa aqui era a cara antiga ainda do nosso GHG protocolo, né? Então era específico a soja, milho, algodão, trigo, né? Arroz, cana. E hoje ele trabalha de uma forma integrada. Antes você tinha que fazer tecnologia lá na soja, o que é? Você tem sistema plantio direto? No algodão. Hoje não. A gente faz isso de uma forma integrada dentro da propriedade, né? E principalmente, que eu chamo a atenção de vocês, né? Que é o colega Sádio, que está coordenando isso. O desafio que foi, né, dessas informações todas para cada uma desses sistemas de produção e a mudança de uso desses sistemas de produção, ou seja, eu, por exemplo, estava com cana-de-açúcar e vou agora implementar uma pastagem. O que significa isso em termos de emissão ou remoção de carbono, ou sequestro de carbono, né? E todas essas informações têm que ter, como vocês estão vendo aí, ó, um coeficiente e, principalmente, uma referência de onde veio aquela informação, né? Quem gerou aquele dado. Chama atenção ainda que são dados muito genéricos. Nós estamos falando aí, no máximo, diferenciação de alguns biomas, né? E todas os coeficientes que nós temos que ter para cada uma dessa mudança de uso, se a gente estava com uma pastagem degradada e foi para uma pastagem melhorada, com insumo, sem insumo, ou seja, aí é uma grande massa de informação técnico-científica que necessita ainda de muitas melhorias, né? E só vamos conseguir se, de fato, chamo novamente a atenção, trabalhar de uma forma integrada e colaborativa. Desculpe. E aí, assim, é um exemplo, né? Uma planilha bem simples, ainda está sendo trabalhada, ainda só para vocês terem uma ideia, por isso que eu estou utilizando, né? As informações que você tem, quais são as emissões relacionadas aqui e onde, por exemplo, dentro dessa estratégia de uma gestão integrada proposta pelo Plano ABC, quais são, onde é que nós podemos, dentro de cada propriedade, por exemplo, melhorar ou otimizar, melhorar ou diminuir as suas emissões, ou mesmo fomentar o sequestro de carbono e a mitigação das suas emissões, ok? Então, essa é uma ideia. Então, várias saídas, uma delas é essa mais ampla, né? Por quê? Porque, de fato, uma grande dificuldade é o entendimento do produtor, né, em relação às questões relacionadas às mudanças climáticas e, principalmente, como que ele está ou não ajudando a essa questão das emissões, que não é algo tão simples, né? Por exemplo, a questão dos bovinos, né? Por que essas emissões estão associadas e, principalmente, como eu posso melhorar? Então, essa é uma informação a ser colocada e disponibilizada ao produtor rural. Muito bem. Essa é a sua carinha, então, do SatVeg, né? Vocês estão vendo aí uma série histórica, né? E as informações, por exemplo, de uma questão de uma pastagem, né? De floresta, uma pastagem cultivada, como que ela, ao longo do tempo, muda a sua
o seu índice de vegetação, ou seja, se ela tem mais massa verde, menos massa verde. Isso é extremamente importante para quando a gente está fazendo as estimativas de sequestro de carbono e principalmente se de fato aquela tecnologia está lá no campo e a gente pode aí estar acompanhando isso remotamente a baixo custo, né? E como às vezes isso ocorre e muda, que eu chamo a atenção, né? Em função, por exemplo, de anos com maior precipitação, menor precipitação, que implicam também as questões de sequestro de carbono, né? Então, olha o desafio que nós temos do ponto de vista científico aí para avançar ao longo desses próximos 10 anos, 15 anos, né? E para terminar, então, o que a gente chama atenção agora é pós-pandemia, né? Como a gente vai ter que abastecer, o último slide, abastecer essa população com uma demanda crescente de alimentos, né? Diminuindo e promovendo a sustentabilidade da agropecuária nacional. Então, nossos parceiros, e muito obrigado, desculpe se eu passei de tempo, ok? Não, Celso, não passou não. Obrigado pelas suas contribuições. É um tema super complexo, né? Mas muito relevante para todo mundo. E para dar continuidade até do que você estava falando aqui, eu já vou convidar então o Jean Paolo Pellegrino, pesquisador da Embrapa Agricultura Digital, para falar também dessa integração aí com o portfólio de mudanças climáticas, né, em relação às políticas públicas de baixo carbono. Jean, seja bem-vindo. A palavra está com você. Obrigado, Vinícius, pelo convite, pela oportunidade. Eu vou tentar trazer algumas informações complementares ao que o Celso já nos apresentou, no âmbito um pouco mais da estratégia e tática, né, de pesquisa da Embrapa de atuação no tema de mudanças climáticas. E deixa eu só... Vocês estão conseguindo já ver minha tela aí, né? Então, sim. A intenção hoje aqui é tentar falar um pouco da agricultura baixo carbono, mas com esse link, né, da sustentabilidade e da inovação também. Nós tivemos apresentações bastante interessantes no painel anterior e que, de certa forma, tem vinculação com o que nós temos, ou vamos tratar aqui também. Então, de início, eu queria mostrar para vocês um pouco o quanto esse conceito da sustentabilidade está integrada no plano diretor da Embrapa e em tudo que a Embrapa faz, né? Então, esse é o plano diretor da Embrapa, que foi lançado no final do ano passado. Esse aqui é um mapa estratégico nesse plano, em que trata diversos pilares, né, da atuação da Embrapa, e a gente vê aqui em destaque tanto a questão da sustentabilidade da agricultura, né, quanto novas tendências de mercado, agregação de valor, insumos, né, energia renovável, sustentabilidade competitiva, enfim, desenvolvimento regional, e, claro, a questão do enfrentamento da mudança do clima e da pecuária, automação, enfim, e aqui outras iniciativas de cunho mais gerenciais da Embrapa. Então, a gente vê muito presente essa participação e a preocupação com a sustentabilidade da Embrapa e sempre reforçando, né, a questão, dependente de quem fala de sustentabilidade, ela às vezes enfoca num viés principal, né? Mas a gente sempre trabalha muito com o conceito da sustentabilidade nas suas três principais vertentes, né? De social, econômica e ambiental. Então, essa questão da sustentabilidade, muitas vezes ela fica mais ligada ao lado ambiental, os economistas às vezes tratam da sustentabilidade econômica, do negócio em si, se manter, né? E aqui a gente, obviamente, tem essas três preocupações e essa lógica está muito arraigada. E eu destaquei aqui também no nosso plano diretor, nessa lógica de inovação, né? Buscando a transformação da sociedade, melhores processos e a ampliação da sustentabilidade, né? Dois pontos, né? Um enfoque bastante grande em estratégias de adaptação e mitigação,
frente aos desafios das mudanças climáticas, né, reforçando, o Celso já falou bastante dos eventos extremos e de toda essa ação do Plano ABC primeira e segunda fase, né, e a agricultura não pode fugir disso, inclusive o lado da adaptação, vocês veem cada vez mais reforçado tanto nas negociações internacionais, sobretudo na negociação no tema de agricultura, e também no próprio Plano ABC, isso ganhou um destaque ainda maior do que já tinha desde sempre, né? E a questão também da produtividade, né, sustentável, né? Então, esse enfoque também aqui no mesmo plano, né, tanto na nossa missão, na nossa visão, nos nossos valores, a questão da sustentabilidade está sempre presente na missão de todas as unidades da Embrapa. Então, eu queria fazer esse destaque de que a sustentabilidade da agricultura, na verdade, está intimamente relacionada com a sustentabilidade da Embrapa e vice-versa, né? Na nossa concepção, porque a gente busca, de fato, trazer soluções para esses desafios. E aqui, só para destacar, né, que na Embrapa nós temos trabalhado também numa rede dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tentando otimizar, não só fazer um levantamento, não só saber que nós estamos fazendo alguma coisinha, não, mas tentando otimizar a nossa atuação e que ela seja cada vez mais internalizada no nosso macro processo de inovação, né? É claro que a gente tem um vínculo muito mais forte com o ODS 2, né, que trata de fome e agricultura sustentável, o 12 também na questão do consumo e produção responsável, mas nós já fizemos levantamentos, obviamente a gente tem contribuição a dar e tem interação muito forte, a agricultura tem interação muito forte com praticamente todos os ODS, né? E, obviamente, o ODS 13, que nesse caso, dessa apresentação aqui, recebe algum destaque, pois está vinculado a essa questão, ou seja, o portfólio das climáticas está intimamente vinculado a esse tema, né? Então, tentando mostrar agora para vocês, dentro de toda essa lógica da Embrapa, o que é o portfólio de mudanças climáticas. O portfólio é uma figura dentro da Embrapa que procura analisar, integrar e coordenar as diversas ações das diversas unidades da Embrapa em pesquisa, desenvolvimento e inovação, e, nesse caso, esteja relacionado à mudança climática. Nós temos 34 portfólios, 34 temas distintos, e com essa mesma lógica de integração e de organização e de definição de estratégica e tática da atuação da Embrapa em determinado tema. E, no caso da mudança climática, o objetivo estratégico é promover a adaptação e a sustentabilidade da agricultura brasileira frente aos desafios impostos pela mudança do clima, contribuindo para a segurança alimentar nacional e global e para o controle das emissões nacionais de gases de efeito estufa. Esse aqui a gente teve já, tem um histórico já de longa data, desde 2007 nós começamos essa concepção ainda como a gente chamava de plataforma de mudanças climáticas, né? E antes disso ainda já tínhamos alguns projetos que tratavam de gases na agricultura, de base de solo, de agroenergia, de zoneamento agrícola de risco climático, de simulação de cenários. E, a partir dessa experiência e dessa busca da organização da ação da Embrapa no tema, nós começamos a propor, lá em 2007, isso que a gente chamava de plataforma de mudanças climáticas da Embrapa, e hoje, né, com essa figura, a partir de 2012, com essa figura institucionalizada dos portfólios, né, aqui a gente apresenta todo o resultado de uma discussão de como deveria ser a atuação da Embrapa dentro daquele objetivo já proposto e quais seriam as nossas oportunidades e os desafios para a inovação dentro do tema. E aqui a gente procurou dividir em 4 vertentes principais esses desafios, que tratam tanto da análise de vulnerabilidade e da sustentabilidade dos sistemas agrícolas, como promover a sua adaptação,
E também o que o Celso mostrou muito bem e detalhou muito bem a questão da mensuração, do controle, da gente conhecer as nossas emissões e como poder controlar, reduzir. E, obviamente, tudo isso tem se derivado no suporte a políticas públicas, a governança e também numa interação muito forte em várias iniciativas com o setor privado. Eu vou tentar, mais para frente, exemplificar um pouco para vocês, tanto o lado da política pública quanto do setor privado. E aqui, só tentando detalhar um pouco a questão dos principais desafios, a gente tem desafios de traçar esses cenários, como é que esses eventos extremos ou as tendências afetam a agricultura através de estresses térmicos, hídricos, pragas, doenças pandêmicas, como é que as pragas se comportam diante, né, por exemplo, né, diante das tendências climáticas do futuro, né, e como a gente analisa se esses sistemas são sustentáveis, as medidas que nós adotamos, o quanto elas, de fato, promovem o aumento da capacidade adaptativa e da resiliência desses sistemas de produção. E também, nesses sistemas em que a gente já promove a mitigação, a adaptação, como agregar valor, né? O Celso citou a questão de crédito de carbono, de pagamento de serviços ambientais, outras formas de rotulagem, enfim, outras formas de agregar valor a esses sistemas que já estão promovendo ações e que o mercado valoriza e quer recompensar esses produtos gerados dentro desse conceito de maior sustentabilidade, redução de emissões e menor pegada de carbono, né? E, obviamente, essa questão da pegada e do conhecimento quanto se emite, a gente tem esses projetos nacionais, tanto na busca desse balanço de carbono dentro dos sistemas agrícolas, quanto na melhoria dos métodos e dos fatores de emissão, que o Celso citou bastante, a questão do que é que nós estamos fazendo onde, ou seja, quais são os dados das atividades da agricultura em específico, para que a gente consiga melhorar os nossos, tanto o MRV, como o Celso falou, né, a questão do monitoramento, do relato e ter dados consistentes para verificação, né, com qualidade, né? Então, conhecer em detalhe essa redução, ou como reduzir essas emissões, sobretudo na bovinicultura, nos fertilizantes, de combustíveis fósseis na agricultura, mas, obviamente, em procurar otimizar isso em todas as atividades do sistema agrícola. E aqui também o suporte a políticas públicas no sentido de promover a organização dessas informações, desses dados e conseguir desenvolver uma plataforma de inteligência e gestão de risco, né? E também essa plataforma voltada mais para o monitoramento, para os estoques de carbono e MRV, como o Celso exemplificou muito bem, e, obviamente, essas ações, na maioria delas, têm uma forte integração, forte transversalidade e co-benefícios, né? Dificilmente a gente consegue ter uma ação na agricultura que seja estritamente de mitigação. Em geral, elas são uma vinculação ou com benefício de mitigação e adaptação. Aqui eu não vou detalhar, tem a listagem de novo dos desafios de inovação, como eu estava citando, aqui nos termos mais explícitos e completos, e aqui é uma ilustração de todo o fluxo e o processo de inovação, ou seja, fazendo desde esse vínculo do plano diretor da Embrapa, os seus objetivos estratégicos, com esses desafios de inovação, dos portfólios, da análise, da elaboração de propostas que tentam resolver ou atender esses desafios, aí numa análise bastante criteriosa, vinculando esses desafios às metas de inovação dentro dos projetos, até que os projetos cheguem lá e gerem seus resultados reais e suas reais contribuições e soluções de inovação. Então, esse tudo é um processo, é o que a gente chama de macro processo de inovação, em que a gente tem
toda essa hierarquia lógica, estratégica, indo até, passando pelo tático, indo até o operacional, para que a gente traga soluções. E aqui é um exemplo daquela plataforma de mudanças climáticas e do próprio portfólio, e depois ilustrando apenas alguns projetos de cunho nacional, mas a gente tem quase 200 projetos vinculados parcial ou integralmente ao portfólio de mudanças climáticas. Esses 3 de cima aqui, que eu não vou detalhar, só para dizer que a gente trabalhou muito com a simulação, crescimento de plantas, pragas e doenças, recursos hídricos, a questão do próprio balanço de carbono, que tem, de certa forma, um enfoque importante agora nas negociações, e também o Celso já ilustrou bastante, a questão da quantificação dos fatores de emissão, da gente entender melhor esses sistemas e ter dados cada vez mais confiáveis, mais aprimorados, e que isso seja incorporado tanto pelo setor privado quanto para políticas públicas. E aqui tem uma ilustração da nossa atuação, que o Celso já citou, vou passar bem rapidamente, do histórico, né? Desde lá da COP15 em Copenhague, onde a gente levou as primeiras propostas do que viria a se tornar o Plano ABC, né, que é o plano setorial dentro da Política Nacional de Mudança do Clima, que está sendo revisada agora, a proposta de projeto de lei de revisão dessa política para adequar melhor ao Acordo de Paris, né? E ali já tem os planos setoriais, e para a agricultura, como vocês já conhecem, o Plano ABC é o plano setorial em que o Celso já detalhou bastante, tanto os resultados da primeira fase, quanto o que se propõe na segunda fase. Só queria destacar no Plano ABC, eu tenho algumas figuras dele, eu vou passar um pouco mais rápido, porque é só para complementar algum detalhe do que o Celso falou, mas o Plano ABC, desde lá, antes dele ser Plano ABC, quando a gente estava pensando o que levaria lá para Copenhague, para a COP15, a gente sempre teve essa preocupação de que fossem atividades e ações que não só promovessem o controle, a redução das emissões, mas que pudesse fornecer melhoria de renda para o produtor, melhoria da sua resiliência e da sua sustentabilidade. Então, nenhuma das ações propostas elas eram exclusivamente de mitigação. Elas sempre tiveram, tanto é que no próprio nome do plano, o Celso já mostrou a capinha dele lá, eu infelizmente não coloquei aqui, a gente sempre teve esse enfoque da adaptação, e agora na segunda fase isso está ainda mais ressaltado, né? As bases conceituais que o Celso já apresentou, quando trata ali de abordagem integrada de paisagem, a produção de sistemas sustentáveis, estratégias combinadas, e que vocês percebem que elas já eram desde o início, entre estratégias combinadas de mitigação e adaptação, isso sempre esteve e agora está mais destacado ainda no Plano ABC, né? E o Celso falou bastante da questão do monitoramento, né, que está vinculado dentro de toda essa aqui é a figura da estrutura do Plano ABC+, onde está a plataforma, que o ABC, a qual o Celso detalhou, mas a gente tem toda essa estrutura e a Embrapa participa, tanto do Sim ABC, né, quanto do CTBC. Eu só não participo lá do Comitê Interministerial, porque ali, embora acessório, muitas vezes até represente, mas ali é um comitê dos ministérios em si, né? E vinculado tudo isso à Política Nacional de Mudança Climática. Então, em termos dessa estruturação do Plano ABC, o Celso já falou dessa estratégia de governança e monitoramento, mas nós contribuímos e trabalhamos também na estratégia de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e a Embrapa é o ponto focal, é a coordenadora dessa estratégia dentro do plano, e contribuímos também na estratégia de risco, inteligência e risco, né? Então, como eu estava reforçando, essa questão da adaptação, da resiliência, que mostrando um sistema integrado ainda verdejante, enquanto os vizinhos ali sofreram um impacto muito forte, né? Aqui também a questão do aumento da eficiência em termos de
de redução de custos, aumento da qualidade do solo, da biodiversidade, consumo de água, estoque de carbono, diversas outras preocupações dentro do sistema de produção sustentável do Plano ABC. E aqui é só para mostrar, né, dentro lá do plano operacional, as estratégias de pesquisa, né, nesse caso, que visam estimular e apoiar a pesquisa aplicada para o desenvolvimento e aprimoramento de sistemas e práticas e processos sustentáveis. Enfim, as ações aqui propostas, elas buscam, então, identificar o que é que nós já conhecemos, já podemos aplicar no campo, né? Seleção de novos sistemas, em termos de melhorar a capacidade, a resiliência, a capacidade adaptativa e o controle de emissões, intensificar as pesquisas e ampliar o conhecimento nesse aprimoramento dos sistemas de produção sustentáveis, desenvolvimento e aprimoramento para aumento da eficiência, capacidade de produção, desenvolvimento de tecnologias, enfim, fortalecimento de ações relacionadas à adaptação, fortalecimento de ações da plataforma ABC, ou seja, o Celso falou muito da operação da plataforma, de como gerar os resultados, estimar os resultados, organizar os dados e tal, mas aqui também tem uma proposta de pesquisa de aprimoramento de métodos e técnicas nesse sentido, e sem recursos a gente não consegue fazer nada, né? E cada vez mais a gente precisa dessa interação, dessa parceria, da captação de recursos em agências de fomento, nacionais e internacionais, e também nessa interação do setor privado. Aqui também só explicitando a estratégia de governança, monitoramento e avaliação. Então, o Celso já citou bastante a parte de monitoramento, que a gente contribui bastante, e o próprio mapa cuida dessa parte da governança em si, da adoção, do aperfeiçoamento dos sistemas de coleta de informações, do SICOR, que é o sistema que coleta as informações dos projetos e das ações, de várias ações, inclusive bancárias, né? Consolidação do sistema, da sistematização lá dentro daquela estrutura que a gente falou do CIM-ABC, e, enfim, toda essa questão do acompanhamento e validação dos sistemas, e também na estratégia de risco, né? Então, essa questão da simulação, do entendimento do risco, da sua simulação, da sua projeção, definição de cenários, e ter toda uma lógica de inteligência climática, né, e de gestão da informação, são essenciais no sentido da gente reduzir esse impacto, adaptar a agricultura e, obviamente, contribuir para a redução das emissões e redução do aquecimento global, e tentando atingir os planos lá as metas estabelecidas no Acordo de Paris. O Celso já falou dessa quantificação da redução das emissões e dos sistemas que foram até revisados em relação ao plano anterior, alguns nomes, alguns conceitos foram incorporados, e também outras vertentes foram incorporadas, como sistemas irrigados, terminação intensiva, sistemas vinculados a hortaliças, enfim, bioinsumos, que vão além da fixação biológica. Então, e aqui uma outra atuação da Embrapa contribuindo para essa questão de políticas públicas, né? Então, o ABC é um excelente exemplo, o ZAC, que é o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, é outro exemplo muito forte e bastante longevo, desde a década de 90, dessa atuação da Embrapa em políticas públicas relacionadas à questão climática, do risco climático e das mudanças climáticas olhando para o futuro. A gente tem uma contribuição muito forte no Plano Nacional de Adaptação, né, que é complementar ao Plano ABC, ou seja, na verdade, para a agricultura, a contribuição, o lado da adaptação já está dentro do Plano ABC, e aqui tem um plano envolvendo diversos outros setores, e ali também a gente tem toda essa proposta, que eu não vou detalhar aqui, mas de integração da informação, de gestão da informação, dando esse suporte do zoneamento de risco climático, do Plano ABC, e um centro, uma inteligência de
de redução de risco, né? E que é, obviamente, entender as nossas vulnerabilidades, a nossa capacidade de adaptação. E a adaptação é o cerne da atuação da Embrapa nesse sentido de reduzir esse impacto sobre a agricultura. E aqui, tentando exemplificar um pouco interações com o setor privado, né? Acho que esse slide ou essa frase já tem sido bastante repetida por aí, dessa análise da BlackRock, reforçando essa questão de que se as instituições não se preocuparem com essa questão do ESG e do risco climático, da redução das emissões e de investir em soluções sustentáveis, como foi mostrado aqui hoje pela manhã, um exemplo da Tetra Pak bastante interessante, e muito orgulho para mim de ter sido representado pela Vivian, que foi a colaboradora nossa e atuou em alguns projetos daqueles que eu estava mostrando da plataforma de mudança climática, lá ainda na sua graduação, né? Agora já como engenheiro especialista e tratando muito dessa questão da ESG, no sentido da consolidação das métricas. O Celso falou muito aqui em diversos momentos dessa questão do levantamento das informações, de informações de qualidade e de ter métricas que representem essa sustentabilidade, né? Seja do lado ambiental, seja do lado social, seja do lado da governança e também do lado financeiro, econômico, e até institucional, né? No final das contas, está vinculado às nossas instituições, sejam elas empresas ou instituições governamentais. Essa questão da ESG hoje não, ela tem impacto econômico, inclusive, né? A gente já viu, por exemplo, no painel anterior aí, e elas são essenciais. Esse conceito de ESG ele não é propriamente do ODS, né? Mas ou seja, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas certamente eles contribuem para aqueles objetivos. E aqui eu trago alguns exemplos também de interação com o setor privado, né? Seja na questão de estabelecimento de produtos baixo carbono e da rotulagem, de selos que representem essa menor pegada de carbono, né? E em vários setores da agricultura, a gente está trabalhando com soja, com leite, com algodão, com carne, enfim, vários produtos com essa lógica de tentar reduzir suas emissões e até buscando, obviamente, tentar a neutralidade nos sistemas agrícolas. O BiomaFoz também é um exemplo bem interessante no sentido de usar inoculantes para a recuperação do fósforo imobilizado no solo. Já está, obviamente, já havíamos trabalhado lá com a fixação de nitrogênio e também já está se analisando a questão de inoculantes também para fornecimento de potássio dentro dos sistemas agrícolas, obviamente, e também trabalhando com a questão de análise biológica do solo, com o que a gente trata de microbiomas, entender como os micro-organismos colaboram para a melhoria da produtividade dos sistemas agrícolas. Enfim, eu poderia passar a tarde aqui falando do plantio direto, LPF, de fixação e várias outras iniciativas que a Embrapa tem diretamente com o setor produtivo, o setor privado, e também influenciando muitas políticas agrícolas, como a gente já vinha citando, e o ABC talvez seja o maior dos exemplos. E aqui eu queria mostrar para vocês, até porque a gente acabou não conseguindo contar com a participação especial do nosso colega Eduardo Bastos, lá da Baia, porque ele tinha topado vir relatar a experiência da Baia aqui, nesse sentido, né, de agricultura de baixo carbono, mas ele está em trânsito, voltando da COP, acabou casando o voo dele com esse horário e acabou ele não podendo participar, mas, de qualquer forma, eu vou tentar falar um pouco dessa interação, desse projeto da Embrapa com a Baia, que visa fazer uma conexão, identificar as possibilidades de conexão e de acesso dos agricultores brasileiros aos recursos e às fontes de financiamento que têm a intenção de promover uma agricultura mais sustentável e com redução de emissões.
Então, dessa interação com a Bayer, a gente discutia bastante essa questão, né, de como dar acesso, de quais práticas nós poderíamos estimular e até tentar chegar no mercado de carbono, ou em bases, ou ferramentas que pudessem ser utilizadas na definição e na operação de um mercado de carbono no Brasil, dentro, obviamente, da vertente agrícola desse mercado, né? Mas a gente sempre teve muito ciente de que, para que isso seja o acesso aos financiamentos já disponíveis, seja dentro do mercado de carbono, e como o Celso já falou, a questão do MRV, da medição e do relato, e ter formas acuradas de mostrar os nossos dados, nossos resultados, né? Ou seja, que essas informações tragam credibilidade e acurácia. E um problema sério na agricultura, a quantificação desse carbono, o Celso já falou de várias dificuldades ou desafios a serem superados, né? Minimizar custos de amostragem nesse sentido na agricultura é essencial, né? Porque na maioria dos casos, todo o sistema de amostragem, de coleta e geração dos dados pelos protocolos atuais, né, eles acabam ficando mais caros do que se receberia pelo crédito, né? Então, buscar soluções, buscar inovação nesse sentido, para que a gente tenha acesso a esses investidores em práticas mitigadoras, e que sejam economicamente atrativas e possam ser operacionalmente usadas pela MRV, ou seja, essa complexidade de amostragem ela ser reduzida, a gente ter agilidade, ter redução de custos, né? E estimular, então, a adoção dessas práticas que garantam a sustentabilidade da agricultura, dando acesso a recursos internacionais também. E a mercados de carbono potenciais, né? Eu coloco aqui inclusive de carbono, porque, na verdade, você promover e ser reconhecido por ter práticas sustentáveis, você tem acesso a vários mercados, não só a questão do crédito de carbono em si. E, obviamente, dessa interação, da contribuição dos agricultores, dos financiadores, de toda a sociedade, na busca desse bem comum do combate aí ao aquecimento global, né, da redução do aquecimento global e a busca da sustentabilidade. Então, esse é o título do projeto, avaliação piloto do balanço de carbono na produção de soja e milho. Então, a gente começou com um piloto, com algumas culturas em que a Bayer tinha mais penetração, mais acesso aos clientes e tal, para que a gente pudesse gerar os dados sustentáveis e fazer análise. Esse aqui é o nosso colega Luiz Gustavo Barioni, que é o líder desse projeto. E esse projeto foi estruturado por um grupo de trabalho, um comitê gestor, que representava as 3 unidades principais da Embrapa atuando aqui nesse piloto, que são a Embrapa Agricultura Digital, a Embrapa Instrumentação e a Embrapa Meio Ambiente, da qual o Celso participa, faz parte. E ali eu falei, né, que é um projeto piloto de 1 ano, ele está sendo prorrogado um pouco para a gente complementar os resultados, porque, na verdade, a gente gerou além do que a gente tinha prometido. E aqui a gente já está trabalhando uma nova fase mais estendida e ampliando a atuação no projeto piloto. Então, nesse projeto piloto e também, né, na lógica da derivação na próxima fase, essa questão de ter dados do campo disponibilizados, do acesso ao agricultor, isso é essencial para que a gente consiga calibrar e ter acesso, né, ao campo, ao que está sendo colocado lá, e aqui isso, a Bayer tem um papel essencial dentro do seu sistema de gestão de dados dos clientes e tal, com todo um acordo, e a gente trabalhando na definição do protocolo de amostragem convencional, né? E também, já naquela lógica de buscar práticas mais ágeis e de menor custo, e tal, trabalhando em técnicas inovadoras. Então, tem todo um protocolo bastante rigoroso, bastante definido, porque essa é a nossa variável resposta, esse é o monitoramento lá no campo, né? E mesmo que a gente use outras técnicas, essa é a técnica de referência, com aprimoramentos que foram
derivados desse work package, né, ou desse subprojeto, em que se propõe protocolos novos e treinamentos sobre esses protocolos e uma forte interação com experimentação dentro dessas técnicas inovadoras que envolvem LIBS e LIFs, que são técnicas de a laser, né, para espectroscopia, ou seja, fazer uma análise dos elementos da composição daquele sólido, sobretudo da determinação de carbono, da umidificação da matéria orgânica e outras ações mais vinculadas ao estoque de carbono no solo. E outros 2 pacotes que tratam da modelagem e da análise de ciclo de vida. Já foi destacado aqui nas apresentações anteriores a questão da análise de ciclo de vida, né? Tentando analisar todo o ciclo, né? E para isso, tanto para a modelagem quanto para a análise de ciclo de vida, que recebe dos resultados da modelagem, né? A gente precisa, obviamente, da ampliação do conjunto de dados, conhecer bem o histórico dos agricultores, o que vem sendo feito naquela área, como é que é o estoque de carbono, como é que isso se permanece ao longo do tempo. Enfim, a gente tem grandes desafios ainda, e a modelagem busca auxiliar, agilizar e até reduzir custos e trabalho no campo, né? Através da simulação do funcionamento dessa dinâmica, que obviamente está sendo calibrada com os dados do campo e todos esses conjuntos de dados compartilhados e gerando aqui a estimativa de estoque de carbono, que entra também em toda a análise de ciclo de vida, dentro com a pegada de carbono e dentro desse Work Package 4, né, desse pacote 4. E, obviamente, embora tenha um lado muito técnico, nem estou detalhando tanto para vocês, mas aqui o importante é dizer que esses pacotes de técnicas inovadoras, de modelagem, de avaliação, e eles buscam justamente essa agilidade, essas soluções para redução de custos. Ou seja, esse é um exemplo muito importante e interessante da interação da Embrapa, usando toda a nossa credibilidade da nossa pesquisa, dos nossos resultados, a credibilidade de empresas bastante sérias e importantes no cenário nacional e internacional como a Bayer, e o seu acesso aos produtores, ou seja, nós temos um monte de produtor querendo aderir. Esse piloto foi feito, né, para ter um grande controle com 54 agricultores, mas ele está sendo ampliado para a segunda fase para mais de 1.000 agricultores, né? Obviamente não monitorando todos os detalhes, mas através dessas inferências e desses modelos e dessa análise de ciclo de vida, nós temos parâmetros para monitorar a partir dessa calibração feita por esse projeto. Então, eu quis ressaltar essa interação com o setor privado, até porque o Eduardo não pôde vir detalhar mais do lado da Bayer, né? Aqui é a equipe toda, caras bonitas ali, obviamente, não vou falar todo mundo, e essa lógica aí de tentar, de buscar analisar como o carbono tem se acumulado nos sistemas agrícolas, complementando e até, em alguns momentos, fornecendo subsídio para toda aquela lógica que o Celso já apresentou, atuações diversas com o setor privado, CNA também, nós estamos fazendo umas discussões para propostas de quantificar essas emissões da agricultura e ter dados bastante confiáveis, porque o novo Acordo de Paris ele nos remete, acho que até eu posso falar que ele exige, por ser um compromisso legalmente vinculante, como se fala, né? Ele nos demanda que nós tenhamos toda essa base de dados muito bem organizada, para que a gente tenha uma verificação e com o processo de levantamento global, né, das ações que têm sido feitas e também do aumento da transparência, que são 2 elementos essenciais que estão sendo discutidos hoje para a COP, né, lá na Conferência das Partes. A gente precisa ter os dados muito bem organizados e disponíveis para verificação. Eu peço desculpas aqui, acho que eu me alonguei um pouquinho, e fico à disposição dos colegas aí para as perguntas, se houver.
Obrigado. Obrigado, Jean. Obrigado. Bom, vamos então aqui para o início das perguntas. O pessoal que estiver assistindo, se quiser mandar interação ali pelo Q&A, a gente fica no aguardo aqui. Eu vou fazer uma primeira pergunta aqui para ambos, tá? Que veio aqui. De que forma a agropecuária brasileira precisa se preparar para essa transição, principalmente no que se diz respeito às políticas públicas e ao planejamento para o setor? Celso, quer começar ou falo eu? Bom, Continue. já estou com o microfone aberto. Vamos? Isso. Então, a gente, na verdade, essa transição ela já vem ocorrendo. A gente já tentei mostrar aqui toda essa atuação na Embrapa de mais de 20 anos já nesse tema da mudança climática, e se a gente pegar o zoneamento agrícola até um pouco mais. Então, assim, na verdade, a gente vem gradativamente discutindo nas COPs e também na atuação da Embrapa, na estratégia de pesquisa, essa transição, essa busca pela sustentabilidade e pelas soluções. Então, a cada dia, como nós vimos nessas semanas aqui de COP, né, novos desafios vão ser impostos, né? O Brasil assinou, por exemplo, lá um pacto, né, de redução de emissão de metano, e que nós vamos ter que nos adequar e buscar novas soluções, né? Sobretudo na agropecuária, para que a gente faça, por exemplo, consiga atingir metas que sejam estabelecidas, ainda não foram, né? Dentro desse pacto, por exemplo, né? E à medida, então, que essa negociação vai acontecendo na COP, e nacionalmente também, né? Então, para mim, isso é um processo muito contínuo, né? E em dupla via, né? Tanto a ação na política pública interna do país, ela tem forte influência no que o Brasil leva para a negociação, na representação que o Brasil faz nas negociações internacionais do clima, quanto o que se negocia lá tem forte impacto no que a gente faz internamente, né? Então, a gente viu recentemente, um pouco antes da COP e durante a COP, uma ação mais acelerada de buscar melhorar a nossa NDC, ou Contribuição Nacionalmente Determinada, assinar lá o pacto de metano, que a gente estava bastante resistente, de tentar melhorar as taxas e antecipar as taxas de desmatamento, ou seja, essa influência, né, ela para mim contínua nas duas vias, tanto do nacional para o internacional, quanto vice-versa, né? Então, um contínuo que a gente precisa, sim, na verdade, ter uma política de Estado e não de governo que seja longeva e que siga princípios ao longo do tempo que nos garantam essa busca da sustentabilidade, né? Independente das mudanças e das diretrizes do governo ou do governo em questão, né, o atual, o corrente na época, mas isso ao longo do tempo a gente tem que ter sempre esse horizonte de uma perspectiva dessa busca da sustentabilidade no longo prazo como política de Estado. Obrigado, Jean. Celso, gostaria de complementar ou a gente pode passar aqui para Não, eu posso complementar, sim. Então tá bom, fica à vontade. O Jean comentou as questões todas, né? Eu acho que desde lá de Paris, né, e mesmo a ratificação dos nossos compromissos de redução das emissões, todo o impacto, né, que de fato as mudanças de uso do solo e as questões de desmatamento e produção agrícola representam no Brasil, enquanto principais fontes de emissão, né, estão levando para uma pressão muito forte no mercado, seja interno e seja externo, tá? E isso tem repercussões que, vamos dizer assim, antes, e veja que no programa do governo, Plano ABC+, está aí um componente muito forte de divulgação, de comunicação, né, para que os produtores entendam algo que é bastante complexo lá para a ponta, né, para um produtor entender
todas essas associações ligadas às questões das emissões e os impactos delas na mudança do clima é algo ainda bastante distante. Porém, o que é muito mais concreto e fácil para o produtor é diminuir o meu custo, aumentou minha produtividade, aumentou meu lucro e, principalmente, né, e há fatos aí em alguns setores bastante importantes, a pressão que o próprio mercado faz em relação às questões de produção. Eu vou dar um exemplo clássico, né, que está ocorrendo já há algum tempo no Brasil, oriundo, começou lá no Pará, de uma decisão judicial, que foi a questão de uma determinação judicial que obrigava os frigoríficos a fazerem todo um compliance em relação ao desmatamento ilegal. Ou seja, não poderiam comprar de quem produzisse em desmatamento ilegal no bioma amazônico. Isso foi uma coisa interessante, que na nossa pesquisa, como comentei em 2016, uma das perguntas relacionadas era assim: por que você adota sistemas integrados do tipo IRPF? E uma das principais respostas que nos chamou a atenção eram questões ambientais. Ora, nós achamos, será que o produtor está com uma visão ambientalista? Não, na verdade é porque a pressão dos frigoríficos chegou na ponta. E essa pressão, hoje, né, vai se traduzir principalmente, por exemplo, no setor privado, que não vai querer estar associado, por exemplo, com uma produção não sustentável. Quer dizer, há toda uma organização, seja dos setores da agropecuária, seja do sistema financeiro e principalmente também do governo, que vão, de fato, levar a uma grande transformação no Brasil. E é importante, né, que o Jean comentou, todo esse esforço que o governo está fazendo, principalmente com as metas que estão sendo anunciadas lá na COP, né, e esse compromisso, que certamente será cobrado. E, por último, chama a atenção, né, pessoal? Enquanto nós não éramos um grande produtor de alimentos, nós passávamos mais ou menos percebidos no mercado. Mas veja hoje a nossa produção de soja, principalmente, né, de milho, de carnes as mais diversas, e isso incomoda e tem competidores, não tenha dúvida disso, né? Então, essas transformações, de um lado, vão ser induzidas pelo governo com seus programas de fomento, de apoio financeiro, mas também e principalmente pelas questões de mercado. Chamo a atenção para vocês, todos os principais frigoríficos, os maiores frigoríficos do Brasil, hoje têm um conjunto de ações. Eu achei até interessante, pelo contato que eu tenho com um deles, com o Minerva, né, que eles comentam que a diretoria de sustentabilidade é mais importante do que a comercial, né, o que dá a dimensão de que nós estamos vivendo. Ok? Obrigado, Celso. Acho que a importância mesmo, né, a questão até da rastreabilidade desses produtos, né, cada vez mais as pessoas vão querer entender, né, de onde esses produtos estão vindo, né, como é produzido, enfim. E claro, essa pressão que você está dizendo aí, hoje o Brasil acaba incomodando um pouco mais porque cresceu a produção, né, hoje é um grande exportador de alimentos. Tinha mais uma pergunta aqui, mas o Jean acabou comentando que era a interação muito da Embrapa com o projeto da Bayer. Então, por conta do tempo, a gente está chegando já ao meio-dia aqui, eu vou passar a palavra para vocês, para uma palavra final, para a gente dar encaminhamento ao encerramento aqui desse segundo painel. Bom, Vinícius, eu queria agradecer bastante a oportunidade de apresentar para o público aqui tanto as ações da Embrapa, quanto as interações que nós temos tido com o Ministério e o Plano ABC. É sempre importante, como o Celso falou, divulgar e fazer isso chegar ao agricultor. E, na verdade, a intenção tanto do projeto Bayer, quanto do ABC e de outras atuações que nós temos tido, é muito esse enfoque de fazer chegar ao agricultor e que ele adote práticas sustentáveis, né? Como o Celso falou, muitas vezes o recurso, né, a sustentabilidade econômica dele na atividade acaba prevalecendo, né? Mas dentro do Plano ABC, por exemplo, ou mesmo da Bayer, uma lógica de levar, olha, agricultor, adote essa prática, né, que é sustentável. Nós é que estamos dizendo que ela sequestra carbono. O agricultor em si, na verdade,
ele não precisaria nem ele contabilizar, ou seja, nós estamos dizendo. Então, o importante é a disseminação da adoção dessas práticas, que nós temos certeza que vão levar à redução das nossas emissões. Então, essa é a mensagem aqui, por isso eu fiz questão de colocar muito forte na minha apresentação essa questão da sustentabilidade vinculada a essa questão da agricultura de baixo carbono. E, no mais, só agradecer ao público e a atenção de todos vocês. Um forte abraço. Obrigado, Jean. Com certeza suas colaborações foram bastante pertinentes aqui para esse debate. Obrigado. Ok. Bom, eu queria agradecer a todos os participantes. Eu fui acompanhando aqui, tivemos um número expressivo, né, de pessoas que, inclusive, estão até agora na hora do almoço, né, vamos dizer assim. E agradecer o convite novamente dos organizadores do evento e deixar uma mensagem principal, né? Na verdade, nós precisamos ter um esforço colaborativo muito grande para que, de fato, nós possamos mostrar ao Brasil e ao mundo que nós estamos caminhando na sustentabilidade. Essa é a grande questão. Isso só se faz com ciência aberta. Não é? Diferente, por exemplo, dos países da Europa, onde é possível que você tenha modelos e possa fazer inferências com nível de credibilidade muito maior do que nós temos hoje aqui no Brasil. Nós precisamos urgentemente ter uma ação, né, já, que integre as diversas instituições de pesquisa, de ensino, as empresas e o próprio produtor na ponta, né, e o governo, evidentemente, para que a gente possa ter dados confiáveis, para que nós possamos, de fato, mostrar que nós caminhamos e somos sustentáveis. E onde nós não somos, né, a gente possa melhorar com políticas públicas. Esse é o caminho que eu vejo para a nossa agropecuária. E isso já está ocorrendo em vários setores, e eu chamo a atenção que o setor de carnes está um pouquinho mais na frente, mais receptivo. A gente tem ainda muito no Brasil, muitas discussões, não é bem assim, somos ou não somos responsáveis. Na verdade, hoje, atualmente, não é quem é ou não responsável pela mudança do clima. Na verdade, todas as consequências que todo o planeta, né, vai sentir em maior ou menor grau se nós não mudarmos os nossos padrões de produção e de consumo. Essa é a mensagem que deixo para todos. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Celso. Agradecer novamente vocês dois pela participação aqui. Agradecer a todo mundo que está aqui nesse estúdio, né, para a transmissão. Não somos só nós, tem uma equipe aqui por trás que tá trabalhando muito para que esse evento aconteça. Lembrando que esse é o Inova Trade Show, um evento organizado pela Fundação Fórum Campinas, que conta com o patrocínio da Village Marcas e Patentes, do Tecnoparque de Campinas, do Instituto Eldorado e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Campinas. Agradecer também o apoio da Inova, Agência de Inovação da Unicamp, da Fitec Inovações Tecnológicas e da Conexão F, incubadora de conhecimento da Fundepag. Eu convido vocês para continuar conosco após o almoço, às 14 horas, no painel A Sustentabilidade sob a perspectiva de empresas no ecossistema de inovação, e às 16 horas o painel de IoT na transformação das cidades e dos negócios. Foi um prazer estar com vocês, desejo a todos um bom almoço e até a próxima.